Deus preparou nesta noite a oportunidade para estarmos aqui reunidos para trazer as boas novas de salvação. Aleluia! E nós estamos aqui cumprindo o ídolo de Jesus Cristo para falar que Jesus salva, Jesus cura, Ele liberta, Ele transforma a vida do mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão José Walter me incumbiu dessa tarefa ontem, né? Eu até confesso, irmãos, que eu fiquei assim um pouco preocupada, mas que Deus nesta noite venha falar conosco através da tua santa e bendita palavra. Irei ler 2 versículos da palavra de Deus, aliás, 3 versículos, que se encontram no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 25 ao 27. É uma passagem, eu acredito que ela não é muito usada em cultos dessa natureza, aleluia, mas é uma palavra que fala muito comigo e eu acredito que fala com cada um daqueles que meditam nela. Louvado seja Deus. Capítulo 11, versículo 25, que nos diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós meditamos nesses versículos, nós sabemos que o contexto dessa história, lá no início desta história, a Bíblia Sagrada nos diz que se encontrava enfermo um amigo de Jesus. Eu diria que um amigo íntimo de Jesus, porque a sua palavra diz que Jesus, ao se deparar com aquela situação, ele chorou por causa daquele amigo. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que Lázaro se encontrava enfermo de uma enfermidade talvez muito perigosa e as suas irmãs, Marta e Maria, acreditando que Jesus, com todo o seu poder e glória, ele poderia reverter a situação daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que aquelas mulheres mandaram um portador ao encontro de Cristo para falar para ele da notícia que estava acontecendo. Jesus, a gente vê, irmãos, nos versículos anteriores, que ele se preocupa com seu amigo. E ele ainda diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Louvado seja Deus. Quando nós meditamos nessa palavra, nós podemos observar que muitas vezes nós passamos por tribulações na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por aflições que parecem que não terão fim. Mas muitas vezes é necessário que nós venhamos passar por algum processo para que nós possamos compreender a glória de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua, aleluia, na sequência nos dizendo que Jesus não foi ter com aquele enfermo no mesmo instante, mas dias depois ele entendeu que seria a hora de voltar. E no contexto bíblico em que nós estamos meditando nesta noite, diz que Jesus, ao voltar, ele encontra aquela multidão que já estava lá, aleluia, na casa daquele homem, na casa daquelas mulheres, e as suas irmãs vêm ao seu encontro, desesperadas. Marta vem ao encontro de Jesus chorando, e ela diz: Senhor, meu irmão morreu. Se tu estivesse aqui, eu acredito que ele não teria morrido. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, quantas vezes nós lamentamos porque nós deveríamos ter feito algo para que viesse a acontecer algo melhor na nossa vida. Mas eu te digo nesta noite que o tempo de Deus não é o nosso e que nós devemos esperar, aprender a esperar no Senhor. Aleluia, a sua palavra nos diz que um dia para Cristo é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos para nós.
Então o Senhor, Ele tem um momento certo de agir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos diz mais, que o Senhor se encontra com aquela mulher e se depara com ela. E nós é onde nós chegamos nesses versículos em que Jesus declara para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele acrescenta mais, que até mesmo aqueles que crêem nele não morrerão eternamente. Quando ele fala nessa passagem, nós acreditamos que é porque, aleluia, existe uma vida após esta. Após a morte existe outra vida, como já foi pregado nesta noite. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio a pregar um reino celestial. Aleluia. Ele veio para mostrar a cada um de nós que seria necessário se arrepender de todos os nossos pecados. Seria necessário nos abrirmos mão daquilo que satisfaz a nossa carne, servir a Cristo, para que nós venhamos a herdar um reino celestial. Então, naquele momento, meus queridos, ele diz para aquela mulher acerca da eternidade. Já foi falado nesta noite que há uma eternidade. E quem vai decidir de que lado nós iremos ficar? Existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade sem Deus. Não existe meio termo. Não existe estar em cima do muro. Mas nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então é uma decisão que devemos tomar estando conscientes, estando sóbrios, Deus, aleluia, daquilo que nós queremos para nós, para a nossa eternidade. Eu sei que talvez, meu querido, você já esteja acostumado a ouvir esse tipo de mensagem. Mas esta mensagem é a mensagem que Cristo nos mandou dizer. É a mensagem que Cristo nos mandou falar. Que existe um reino preparado para cada um daqueles que crê e obedecer a sua palavra. E Jesus, então, ele se dirige até o túmulo, porque o seu amigo já estava morto há 4 dias. Ele já havia sido sepultado. Mas mesmo assim, como ele já havia dito, que aquela enfermidade não seria para a morte, mas que seria para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então ele olha, ele chora pelo seu amigo, ele faz uma oração pedindo a Deus naquele momento que entrasse com providência naquela situação e pede para que as pessoas que ali se encontravam retirassem a pedra do túmulo. Seria estranho até para nós, meus queridos, uma pessoa depois de morta por 4 dias, alguém pedir para que viesse remover aquela pedra. Meus queridos, e naquele momento alguém diz: Senhor, já está morto há 4 dias. Eu tenho certeza que se a gente remover essa pedra, já vai estar cheirando mal. Irmãos, os nossos problemas às vezes também se encontram assim, já cheirando mal. Talvez nós já pensamos que não há mais solução para a nossa situação. Talvez exista uma pedra que nos impede de ter a fé de que o Senhor vai entrar com providência e vai resolver. Aleluia! E nesta noite, eu quero te dizer, meu querido amigo, meu querido ouvinte, porque eu sei que este som está alcançando não somente este lar, mas aonde a palavra estiver alcançando neste momento, eu quero te dizer, aleluia, que a última palavra é do Senhor. Aleluia, eu não sei a situação em que tu estás se encontrando neste momento. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja um problema familiar, talvez seja um problema financeiro, eu não sei. Eu só sei te dizer que aquele que não dorme, aleluia, ele tem nas mãos todo o poder nos céus e na terra para conceder a tua vitória. Mas basta somente tu crer. É necessário que tu venha a crer, aleluia, que o nosso Deus, que o Deus Todo-Poderoso, aleluias, Ele pode fazer milagres e maravilhas na tua vida, aleluias. E a palavra continua nos dizendo que quando eles removem aquela pedra, aleluias,
Jesus, com todo o poder e autoridade, ele diz: Lázaro, vem para fora. Deus, aleluia. Amado. Agora nós imaginamos, meus queridos, aquele esquife ganhando vida novamente. O seu espírito é depositado sobre o seu corpo novamente. Talvez ele já estivesse num estado de putrificação. Aleluia, mas naquele momento Deus restaura, Jesus restaura a sua vida. E ele se levanta e todos se maravilham daquilo que está acontecendo. E se concretiza aquilo que o Senhor Jesus havia dito, que o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja Deus. Estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo tempos trabalhosos, em que o esfriamento está terrível. Nós vemos que o amor está se acabando. Pessoas são mortas por coisas tão banais. Está se acabando a fraternidade entre as pessoas. Irmãos, mas nós sabemos que isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. E nós devemos procurar nos firmar com Cristo. Aleluia. Porque Ele é quem nos garante. Ele não nos isenta de passar por provações e por tribulações. Mas Ele nos garante que quando nós passamos por provações e por tribulações, mas nós confiamos que Ele nos dará vitória. Aleluia. Tudo fica mais fácil. Eu costumo considerar a nossa vida como um pequeno barco que navega num grande oceano. Às vezes nós passamos por uma calmaria naquele mar, mas de repente surgem os ventos, que são os problemas, que são as dificuldades. De repente surge aquela tempestade e balança o nosso barquinho para lá e para cá. E parece que nós não vamos resistir. Mas aí surge, aleluia, o Deus Todo-Poderoso e dá ordem para que o mar venha se aquietar. Aleluias. Então, nesta noite, quero falar aqui para os nossos queridos amigos que hospedam a palavra de Deus. Como foi falado semana passada na cerâmica, ali na casa da Dona Maura. Às vezes, meus queridos, a gente acha o pecado gostoso. Porque o pecado, aparentemente, ele é bom. Isso me faz lembrar de algo que me aconteceu na semana passada. Como todos sabem aqui, eu trabalho com criança, né? E estava trabalhando com as crianças em torno de 7 anos. E uma me deu uma lição assim que eu fiquei maravilhada. Quando ela virou para mim e disse: tia, eu peguei 2 passarinhos numa armadilha. E eu me interessei por aquela história. E eu disse: como você fez, meu filho, para pegar esses passarinhos? E ele me disse: eu peguei uma basquete, coloquei uma forquilha, amarrei uma corda. E eu disse: me conte mais sobre isso. E ele continuou falando: coloquei comida debaixo dela e fui me esconder. Quando o passarinho se aproximou, porque ele se interessou por aquela comida que estava lá debaixo, o que foi que aconteceu, meu filho? Me conta. E ele disse: eu puxei a corda, tia, e eles ficaram presos debaixo daquela basquete. E eu me interessei e disse: pois e aí depois o que você fez? Aí ele disse: eu coloquei eles numa gaiola. Irmãos, aquilo falou comigo. Porque quando nós trazemos para a nossa vida espiritual é parecido. Muitas vezes o diabo nos traz ofertas tentadoras e nós não atentamos para aquela armadilha que está armada. E nós, por não vigiar, nós caímos. E quando nós caímos, ele puxa a forquilha e nos encontramos presos. O que aconteceu com aqueles passarinhos? Eles foram colocados numa gaiola. Eu acredito que eles estão lá voando, dentro daquela gaiola, procurando encontrar uma saída para que eles possam alcançar a liberdade. Nós podemos imaginar que eles poderiam, o IBAMA, chegar lá e libertá-los, ou poderia outra pessoa chegar lá e libertá-los. Mas para que eles venham sair de lá, é necessário que alguém os liberte. Da mesma forma é a nossa vida espiritual, meus queridos. Só Jesus Cristo é capaz de nos libertar da cadeia que é o pecado. Então, nesta noite, que nós possamos meditar nessa palavra e que Deus continue nos abençoando. Agradeço a oportunidade.